nós falamos sobre a representação e caracterização de vetores e associamos que um vetor ele precisa ter módulo, direção e sentido. Agora nós vamos falar sobre as grandezas escalares e vetoriais. Mas o que é uma grandeza? Grandeza nada mais é que tudo aquilo que pode ser medido. Por exemplo, massa, comprimento e volume. Isso são grandezas, tudo que é aquilo que eu consigo medir. Se a gente olhar na figura do carregamento do Cessna 150, nós temos uma massa. Pode ser o carregamento, pode ser feito do bagageiro com as malas, que cada mala possui uma massa e automaticamente ela tem um valor ali, uma grandeza, a grandeza é massa e tem um valor agregado. Mas isso não quer dizer que você pode representá-la como uma grandeza vetorial. Por quê? Porque ela não necessariamente precisa ter um sentido ou direção. Então ela já não completa os requisitos mínimos do conceito de vetor. Agora, se a gente analisar a carta ao lado, comprimento de pista, também não referencia nada. A gente pode tentar medir o comprimento entre as duas cabeceiras. A gente pode medir tanto do início de uma cabeceira a outra. Mas isso não está relacionado à direção ou sentido. Agora, a grandeza vetorial é diferente, porque você tem que justamente explicar qual a direção, qual o sentido que você está tendo como referência. Então, essa é a grande diferença entre grandezas escalares e vetoriais. Os duas têm em comum tudo aquilo que pode ser medido. Mas o escalar, ele tem somente um valor. Somente um valor ali. Uma unidade. Já o vetorial, ele precisa da unidade, que seria o módulo, o tamanho, a direção e o sentido. Na sequência, nós temos a representação da diferença entre uma grandeza escalar e uma grandeza vetorial. Agora vai ficar mais claro. Que nós sabemos que a grandeza escalar ela é definida e caracterizada somente por um número ou uma unidade. Se a gente analisar a figura do King Air, nós temos 3 vistas desse avião, mas sabemos que é um só. E ele é uma unidade ou um número. Agora, se a gente analisar a figura do homem arrastando essa caixa, nós vamos além. Existe uma massa, essa caixa, mas a representação vetorial desse homem puxando essa caixa, o vetor força que ele faz, nós temos ali, ele vai ter uma intensidade, vai aplicar uma força nessa caixa para conseguir tirar ela, colocar ela em movimento. Ele está levando essa caixa numa direção, que é a horizontal, e o sentido é da direita para a esquerda. Então, ficou bem claro agora a diferença entre grandeza escalar e grandeza vetorial. Então, agora com a definição de um vetor e as grandezas escalares vetoriais que nós sabemos, como representar uma grandeza vetorial? Nós sabemos que da matemática o segmento de reta é um trecho limitado da reta. E nós temos 3 figuras que nós vamos diferenciar agora para saber como representar corretamente um vetor. Nós temos a primeira figura representada por um segmento de reta AB. A segunda figura representada por uma seta e indicado a força igual a 50 newtons. E a terceira figura, mais rica em detalhes, nós temos 3 indicações de vetores, A, B e o vetor resultante. Uma fórmula que parece uma fórmula de módulo. Então, a gente vai associar. Vamos começar por eliminação. A primeira figura, com segmento AB, não pode ser uma representação de vetor. Porque ela só está indicando uma direção. Nós temos uma diferença, um módulo ali, mas também não está representado numericamente. Mas ela não te indica o sentido. Então, esse não pode ser uma representação de vetor. Na segunda figura, nós temos uma seta que está indicando
o módulo, 50 newtons, né? A direção e o sentido. Mas a representação na escrita do vetor força nessa figura deveria ter uma seta em cima da letra F. Deixa duvidoso. A terceira figura está uma riqueza de informação e é a forma mais correta de representar os vetores. Letras minúsculas, a seta em cima das letras, indicando o vetor. E o módulo, né, com uma fórmula também representando a fórmula dos vetores, a direção e o sentido. Então, a maior forma de representação vetorial é a terceira figura, que está mais rica em informação. Agora nós temos um método gráfico para representar as unidades de um vetor. Por exemplo, se nós imaginarmos que cada quadrado desse, cada lado do quadrado, tiver uma unidade, a gente consegue contar o módulo, o tamanho do vetor A, que são 6 quadrados, né? 6 lados. Então, eu posso assumir que com a referência, né, gráfica, esse vetor tem intensidade 6. O vetor B, ele tem intensidade 3. E o vetor C tem intensidade 2. Ou módulo, se você preferir falar. Agora, a direção do vetor A, B e C são completamente diferentes. Visto que a diferença entre A e B, o vetor A é horizontal. O vetor B é vertical. O vetor C tem a mesma direção do A, porém, o sentido é diferente. Porque o vetor A, ele inicia da esquerda, vai para a direita. O vetor B, ele começa em cima e vai para baixo. E o vetor C, da direita para a esquerda. Agora nós vamos começar a definir a soma desses vetores. Imaginando essa figura, né, nós temos o vetor A, né, e nós temos que definir um ponto. Um ponto inicial, onde vamos começar a somar esses vetores. Primeira coisa é fazer a origem, definir uma origem. Aí a seguir você transporta o vetor A para essa origem, né, onde o primeiro ponto do vetor A ele coincida com a origem. Feito isso, nós vamos transportar o vetor B de modo que ele coincida com a extremidade do vetor A. Então, a gente vai coincidir a origem do vetor B com a extremidade do vetor A. Após colocarmos o vetor B, né, com sua origem na extremidade do vetor A, nós vamos fazer o mesmo com o vetor C. Colocar a origem do vetor C na extremidade do vetor B. E assim sucessivamente. Independente da quantidade de vetores, nós vamos colocando um vetor, a origem de um vetor na extremidade do outro e fazendo cálculo. Percebam que a direção e o sentido e o módulo não foram alterados. Então, você pode fazer esse trabalho deslocando vetores, né, mas não perdendo, né, a intensidade, a direção e o sentido. E o ângulo entre esses vetores também não pode modificar. Agora, nessa representação, nós temos a soma dos 3 vetores e mais um vetor que eu adicionei, é o vetor S, que esse representa a soma de todos os vetores. É muito interessante porque nós temos o módulo do vetor A como sendo 6, o módulo do vetor B como sendo 3 e o módulo do vetor C como 2. Essa é uma grande particularidade que vai ser falada agora, da soma dos vetores. Porque esse vetor S, né, ele praticamente tem a mesma soma dos vetores. Do vetor A, B e C. O vetor S é a representação do vetor resultante entre a soma do vetor A, B e C. E ele tem o mesmo módulo da soma dos 3 vetores. Porém, o vetor resultante, não necessariamente, ele vai ter a mesma direção e o mesmo sentido dos outros vetores que foram somados.
Ele simplesmente representa a resultante da soma desses três vetores. Eles simplesmente representam a soma desses três vetores. Agora nós temos o vetor, um sistema de vetor de eixos coordenados. O que seria isso? Nós conseguimos projetar vetores, né, independente da sua direção e sentido, se a gente tomar como referência um ponto de origem, né, e definir ele em eixos coordenados, através do eixo x e y, né? Logicamente, existem várias possibilidades de você representar o vetor em eixos coordenados. Quando você está dando referência, por exemplo, aqui nessa figura, nós vamos dar referência só através de dois eixos. Mas você pode representar através de mais eixos. Por exemplo, eu poderia ter colocado o eixo x, y e o eixo z. Mas para facilitar nesse momento, foram colocados só dois eixos. Então, se eu projetar o vetor A, se eu fizer uma projeção através do eixo x, eu vou ter o vetor AX. E se eu projetar o vetor A na direção do eixo y, eu vou ter uma projeção AY. Então, esse AY e o AX, se eu fizer a soma deles, automaticamente a soma vetorial ele vai dar o mesmo valor do vetor A, que é o vetor resultante do vetor AY e vetor AX. Analisando a figura de uma asa de aeronave e a representação do vetor de sustentação, de peso e arrasto, né, a gente começa a imaginar qual seria o vetor resultante entre essas três forças. Basta eu pegar o ponto central desses três vetores, determinar ele como origem e colocar os eixos coordenados x e y naquela referência. Eu poderia projetar todos os vetores, né, entre esses eixos coordenados. Agora nós vamos ver os exemplos. Como eu disse na apresentação, nós vamos sempre associar a nossa matéria com uma área da aviação que nós usamos na prática. Por exemplo, essas questões dos vetores. Onde eles estão representados? Nessas cartas aéreas. Por exemplo, a gente tem a representação da carta aérea por instrumentos de Juiz de Fora, que chama RNAV da pista 03. Todos esses traços aí indicados com setas, nós podemos representar como... Eles estão representados como vetores. Nós podemos conhecê-los como vetores. Por quê? Eles têm um módulo. Se você analisar a carta, o perfil vertical dessa carta, né, nós temos a diferença de 5 milhas, né, da posição, né, do fixo de aproximação final Juliette Fox 001 e o fixo de aproximação final Juliette Fox 004, que é de 5 milhas. Esse vetor, ele tem a direção da magnética 028. Né? Na carta vertical, a gente pode ver que ele está da esquerda para a direita, porém, na carta de perfil horizontal, nós vemos que ele está no sentido de baixo para cima. Ou seja, a gente está aproximando para a pista. Nós não estamos afastando. Olha a diferença do vetor. Por exemplo, quando eu chego num ponto de aproximação perdida, eu continuo na mesma situação. Só que eu estou me afastando do aeródromo. Se eu colocasse meu ponto de origem em relação ao aeródromo, uma hora de aproximação, né, para pouso, eu estou me aproximando do aeródromo e depois que eu ultrapassei, eu vou fazer o afastamento. Então, olha a utilidade, né, na física, a representação do vetor, saber como são representados os vetores, como eles aparecem, como eles são utilizados em benefício da aviação também.